Estamos recomeçando. O Alex deve estar entrando daqui a pouquinho. Boa noite, Cecília. Nós estamos com algum problema que o Alex não está conseguindo acessar. Vamos tentando. Boa noite, Cátia. Finalmente. Olá, sou o Alex. Finalmente. É. E aí? Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pela participação de todos. Estou vendo que as pessoas estão entrando. Nós estamos começando, então, mais uma live do projeto Lives Leves, da Coordenadoria de Design do Sul, não é? A terceira live, nesse período em que estamos todos, se possível, em casa, não é? Estamos todos sem as atividades presenciais, então nós estamos com essas atividades. Não é? E o tema da live de hoje é o nosso conhecido chimarrão, não é? Esse costume, hábito, que é tão sensível para nós e tão importante, não é? E que fala tanto de nós e também como nós somos vistos por fora, em toda a região, não só no Rio Grande do Sul, mas em toda a região platina, não é? Então, vamos falar do chimarrão, especialmente dos artefatos do chimarrão, a partir do viés do imaginário, né, e do design com referências vernaculares. Né? Desde já, eu quero agradecer ao Vini, que está nos ajudando, controlando as perguntas. Né? Mandem perguntas, participações, comentários, o que vocês considerarem interessante, não é? À medida que nós vamos falando, e vocês vão comentando e mandando perguntas, ok? Bom, Alex, eu acho que nós podemos começar falando um pouquinho sobre o projeto, de onde se origina, não é, esse projeto do design, do chimarrão, os artefatos do chimarrão, e a partir do design vernacular e do imaginário. Boa noite, Alex. Tá bom. Boa noite a todos. Tudo bem, dentro do possível. Obrigado, então, ao Rafa, pelo companheirismo sempre, em tudo, né, Rafa? Obrigado ao Vini pela retaguarda. Tá? E explicando, então, esse trabalho, ele foi registrado na PROPESP, Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFSU, por dentro de um grupo do qual eu sou líder de pesquisa chamado TOPUS, Grupo de Estudos e Pesquisas em Design, Educação e Imaginário, e agradeço, né, além do registro, agradeço a Coordenadoria de Design pelo apoio sempre, né. É mais ou menos isso aí. Não sei, Rafa, se a gente já fala do livro. Podemos falar. Eu acho que é bacana, porque é um desdobramento desse projeto, não é? Sim. Que levou esse tanto projeto, tempo. Então, faz um tempão que a gente está em cima dele, começamos, paramos, viajamos, retornamos, sempre na volta da escrita, né, e tentando melhorar, e tentando fazer um livro diferente. Um livro, o resultado final dessa pesquisa é um livro, tá? Esse livro a gente queria que tivesse a cara do design junto com a do gaúcho, porque os livros que a gente encontra sobre artefatos, design, história,
Artefatos do Chimarrão, História do Chimarrão, são livros assim gaudérios, vamos dizer, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que está ficando. Eu agradeço, então, essa aqui é a capa, tá? Só vou mostrar um pouquinho por dentro para vocês verem como é que está ficando. Estamos achando, né, Rafa, tudo super legal. Sim. Aqui, por exemplo, ele é todo ilustrado. Ilustrações, né, do Alex, não é? Com ilustrações nosso minhas. Algumas coisas que tem aqui o projeto, existem. O projeto da Chumbo, né? Edições. Então, eu queria agradecer o projeto gráfico e a diagramação, a Chumbo Edições, que é do colega, super amigo, ajuda a fazer tudo, é o Lucas Pereira e o colega dele, o Felipe Rommel. Esse livro está no Prelo, tá? E eu também queria fazer a menção de que o prefácio foi feito pela minha ex-orientadora, ou orientadora para sempre, né? Não sei como é que ficaria melhor, a Lúcia Maria Vaz Pérez, da FAI, UFPEL. Beleza. E aí? E também nós temos que dar o destaque, não é? Porque esse projeto ele iniciou, nós somos 3, não é? O projeto capitaneado pelo Alex, né? Com a minha participação, mas também a participação do Júnior, né? Do Luiz Antônio Pereira Machado Júnior, nosso grande amigo, né? Ex-aluno que participou desse processo todo, foi nosso cicerone, né? Para que nós pudéssemos aprender e conhecer um tanto dos artefatos e ver o que acontecia, né? Então, o Júnior é o nosso terceiro elemento, assim, né? Que agora está lá no Texas, né? Está em El Paso. Um grande abração para o Júnior. E o Júnior sempre participou dos grupos de tradições rio-grandenses, né? Exatamente. Nacionais. Então é um mateador valendo. Das boas. Tá boa, Isso aí. Eu acho que eu gostaria de dar uma conversada, Rafa, sobre os motivos disso tudo, né? Sim, da onde surgiu isso? Bom, posso falar, então? Dale. Então, assim, desde criança, eu sou de origem de Passo Fundo, né? Minha origem é Passo Fundo, com o pai e com o avô tomando chimarrão. Então, acostumei a tomar chimarrão com eles, né? E aí um dos motivos que eu fiquei meio intrigado é que o meu pai, conforme passava o tempo, a idade, ia simplificando os avios, que são os equipamentos, né, do chimarrão, a tal ponto de quando ele faleceu, já era só o taquapi, que é a taquarinha aquela, depois a gente vai explicar melhor, e um porongo cru, e nunca explicou para ninguém, né? E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Um dia eu vou estudar isso. A outra questão foi que eu tive num evento acadêmico em Cascavel, junto com um colega meu do doutorado, o Deonir Kurek, o Dico, o famoso Dico, e era de manhã cedo, né? A gente esperando para iniciar o evento, e tem aqueles quiosques de várias coisas, vendendo livro, Tinha um dos quiosques que vendia erva. E aí eu disse para ele, estava frio, né? As moças estavam oferecendo, né? Vamos lá tomar um chimarrãozinho e tal. E aí a moça nos entrega um chimarrão para tomar com uma cuia como esta aqui, ó, pessoal. Como esta aqui, ó. Estão vendo? É um plástico duro, vermelho, inclusive era vermelho. Eu comprei essa aqui para não esquecer. E eu falei para o Dico, eu tenho que estudar esse negócio do design vernacular aí. E por aí foi, além da questão do próprio tempo da faculdade, eu estudei arquitetura, vim de Passo Fundo para cá para estudar arquitetura, e passava as noites, sim, claro, tomando chimarrão, fazendo os projetos enormes da arquitetura. Eu acho que esses 3 motivos são os que, para mim, influenciaram um empurrão, né, motivos geradores, como diz o Paulo Freire, a tocar esse livro, né, e essa pesquisa. Eu não sei o teu motivo, Rafa. Pois, de minha parte, eu tenho um interesse bastante grande em estudar a transformação dos artefatos, não é?
E sim. a gente fala em design vernacular, ou design influenciado pelo vernáculo, não é? Então, os artefatos do chimarrão serviram muito bem para isso, porque a gente percebe, né, ele parte de algo muito artesanal, não é? Manufaturado, né, que vai aos poucos acrescentando funções não só na forma de tomar, mas também na simbólica desse objeto, não é? Então já não é mais somente o elemento de beber, né? Outras funções simbólicas vão se agregando. Então, e é dessa forma que eu percebo, né? O design vernacular ele é um estudo relativamente novo, né? E em cada lugar, Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, terá um tipo de entendimento do que é vernáculo, né? Para mim, da forma como eu estudo, né, eu tento perceber esse vernáculo quase como uma tradição que vai constantemente sendo renovada, né? Então, os avios do chimarrão, os artefatos, partem do manufaturado, né? Chega a um ponto em que vão ser industrializados ou semi-industrializados, e de alguma forma, atualmente, eles continuam convivendo, né? O industrializado com o manufaturado, não é? E também é um dos elementos em que mais as pessoas refletem a sua identidade e se mostram, não é? Então é muito comum haver a personalização da cuia com seu time, não é? Ou o pirografado com seu nome, não é? Então também é um elemento que reflete muito, né, a identidade pessoal de cada um. E por isso, né, da forma como eu estudo o design, e esse design influenciado pelo vernáculo, não é? O vernáculo entendido como algo que não está nas academias, ou não é o design oficial, não é? Então, é daí que eu parto meu interesse, né? E o Júnior, aproveitando para falar, né, é o nosso pertencente ao movimento tradicionalista, colega, não é? Então trouxe para o grupo toda a experiência dele com o design, com esse movimento, né, com o tradicionalismo, e também contribuiu muito com as questões históricas que nós estudamos, né, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. O Júnior ajudou muito nessa parte histórica, ele gosta muito. Então, obrigado também pela construção aí desse texto. Acho que agora a gente podia ir para esse cenário do chimarrão, né? Tu estavas falando que o teu pai tomou no Taquapi, na cuia original. Acho que podemos falar um pouquinho dessa história. Sim. Né? Sim. Pessoal, vou fazer assim, ó. Eu tenho aqui os desenhos do meu lado. Depois eu vou pegar o celular e vou mostrar para vocês como é que eu fui transformando em ilustração os assuntos, né? Então, num primeiro momento, vamos dizer assim, desse chimarrão, desse mate, vem lá na província do Guairá, que eu vou mostrar para vocês aqui, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Que é aqui, ó. Ele pega o sul da América do Sul, ali, o sul do Brasil, pega muito Paraguai, pega o norte da Argentina, aquela região de Misiones, pega totalmente o Uruguai. E aqui também é interessante mostrar para vocês, virando aqui, ó, nós temos o mapa do Paraná, esse mais fininho, com a linha fina, e com a linha mais grossa, a tal região do Guairá. Essa região era uma enorme, de uma região grande, que pegava isso, Misiones, na Argentina, um pouco do Paraná, um pouco do Paraguai. E ali viviam os índios guaranis, né? Então, eu acho que vira a câmera de novo, Lex. Vira a câmera de novo. Oi. Desculpa, isso. Virando de aí, novo. boa. Então aí tem a província do Guairá, com o índio Guarani, tá? E aí, eu pegando aquilo que o Rafa falou da questão simbólica também, eu gostaria de dizer que pelos estudos do imaginário, que foram meu mestrado e doutorado em educação, foi nessa área, estudos imaginário,
Tem um autor que cita, o Gaston Bachelard, cita uma frase que é importante para explicar isso. O gesto cria o objeto, né? Como se, por exemplo, o hominídeo estivesse caminhando, cansado, procura um lugar para sentar numa pedra, acha incômodo, bota uma outra pedra nas costas, e ali está criado o arquétipo ever, né? Para sempre. Então, da cadeira. Nesse mesmo sentido, a gente tem como arquétipo, foi proposto pelo nosso grupo, esse conjuntinho aqui, ó. Esse conjuntinho aqui, que é o caiguá, que é a cuia, né? E o taquapi, com as ranhuras ali para filtrar, que é a bomba de chimarrão arquetipal, tá? Então tem toda essa questão o índio, eu imaginei ele primeiro tentando conter, né, as coisas com a mão, contentor-ser a mão, depois uma cerâmica qualquer, fazendo uma cumbuca, com um chá, e alguns autores dizem que eles faziam os primeiros chimarrões, vamos dizer, os primeiros mates, com a folha só nessa cumbuca socada, e aí tomavam o líquido filtrando com os dentes, antes da ideia de ter esse taquapi aqui. Mas aí o índio é muito inteligente, o índio Guarani vai lá e bola, a Índia Guarani pode ser, né? Vai lá e bola o caiguá e o taquapi. Aí eu fiz aqui um desenho, porque isso não tem nos livros. Eu fiz um desenho, vou virar aqui de novo, vocês vão ver, que é essa ideia, ó. Estão conseguindo ver? Então o índio olha para essa fruta do mate, do porongo, o porongueiro, né? Vê o fruto porongo e imagina tanto os vários tipos de cuias de porongo. Aqui também outro índio olhando e criando a taquapi. Taquapi, né? Que, taquapi é a bombinha de taquara dos índios. E aí... E aí vira de novo, né? Vira de novo. Tem também a ideia de que a gente tem essa ideia tanto aqui na Argentina como no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, da roda do chimarrão, que é uma coisa, um ritual, né? É um rito. Tem os mitos dos índios guaranis e tem os ritos. Então isso já existia nas tribos guaraníticas, né? Essa roda para tomar o chimarrão. Então, de novo, vou mostrar outro desenho para vocês verem como era essa roda. E é interessante porque essa ideia da roda, né, do chimarrão, traz uma ideia na verdade, de compartilhamento e de confiança também. Não é? Tu precisas confiar na pessoa que está naquela roda. E tem muitas aproximações, ainda que não seja a origem, não é, do chimarrão, o narguilé do norte da África, não é? Ou mesmo nós estávamos conversando outro dia sobre o cachimbo da paz dos índios, né? Então é um ato coletivo, não é, Alex? É um ato simbólico coletivo, exatamente. Que é muito importante até hoje. Agora teria uma grande questão com a pandemia e a roda do chimarrão, mas isso seria outro assunto que eu acho que não cabe nesse momento, porque aí vai se estender muito, né? Eu gostaria também de dizer, Rafa, primeiro encontro, que eu ainda não estou considerando como segundo momento da erva mate, do mate. Antes disso, vou falar de um senhor que era um general espanhol, que dominou toda essa região do Paraguai, Argentina. Ele era poderoso. E a Espanha queria que ele
conseguisse o maior número de terras para a Espanha. Então ele andava para lá e para cá, conquistando espaços, né? E numa dessas caminhadas, ele chega nessa região do Guairá que a gente comentou antes. E, para surpresa deles, os índios não eram agressivos, não aceitaram bem conversar e trocarem coisas, porque, né, conversar não dá, né? Cada um tinha uma língua, como é que foi conversar? Né? Então, mas, afinal, através de gestos, se trocarem coisas. E o general pergunta para o cacique o que era aquilo que eles estavam tomando, tá? E é o tal do chimarrão, o tal do mate, o mate, né? Então, esse era o Irala, general Irala. Em 1560, ele se tornou governador de toda a região platina. E ele foi muito importante para essa difusão do mate no sul da América do Sul, né? Porque dali ele sai e vai para Assunção, que era a maior cidade na época. Buenos Aires tinha sido destruída por índios. Os índios eram terríveis, cara. Eles também lutavam muito. Eu sei que eles destruíram Buenos Aires e aí a capital dessa região platina se tornou Assunção. Não, e aí diga. Não, vai, força. Não, eu ia dizer que no segundo momento já é um outro tempo, mais para cá, tempo histórico, que é a parte dos jesuítas e os índios. Mas eu não sei se tu quer comentar alguma coisa antes disso. Eu ia comentar essa questão dos espanhóis, não é? Porque para os índios o chimarrão era algo meio mágico, não é? Que dava forças extraordinárias para a batalha, não é? Sim. E os espanhóis perceberam, é a nossa cafeína, hoje nós sabemos, mas os espanhóis perceberam e se adaptaram, né? Absorveram esse hábito, né? Vamos dizer assim, muito bem, adaptando à cultura espanhola, né, da época. Sim. E tu sabia que os primeiros que tomaram o mate foram os caciques. Depois é que deixaram os índios comuns tomarem também. Mas tudo em função dessa questão da energia e da magia. Sim. Que eles consideravam dessa folha para luta, para força, para caça, para pesca, para tudo. Mas aí tá. Aí, entrando na segunda etapa da erva mate, que é essa dos jesuítas, tá? A Espanha manda padres para cá, né, para catequizar os índios, vão tomando os territórios, criam as missões. E aí os missioneiros conheceram essa bebida, né, e quiseram plantar, quiseram manejar. E eles conseguem isso de uma forma muito interessante, muito bizarra, eu diria. Eles tentam plantar a árvore e não nasce a árvore da erva. Mas aí, como o cocô dos pássaros, aquela semente que o pássaro comeu e fez as fezes do pássaro, aquilo germinava. E foi por aí que começaram as grandes plantações nas missões, né? Nas partes... Sistematização, né, Alex? Do processo de plantação. Exatamente. É. E aí, seguindo na história, depois os espanhóis, os portugueses também acabaram com as missões, né? Guerras e coisas. Aí começaram a escravizar os índios, né? Já os espanhóis, para o negócio do chimarrão. Seria assim, primeiro tem um escambo, eu chamei de escambo, entre os índios guaranis e os índios charruas, que viviam aqui pelo Uruguai, pelo sul do Rio Grande do Sul. Aí eles trocavam, um dava pele para um e o outro dava erva mate para o outro. Por isso que o charrua vira um grande mateador. O charrua é uma origem nossa, né, muito forte do gaúcho, esse gaudério que anda solto pelas planícies e tal, a cavalo, né? Mas voltando ao negócio do chimarrão,
tinha os encomendeiros, que eram tipo uns prefeitos, assim, os caras que comandavam as regiões, intendentes e tal, que escravizaram os índios, né, e pediam, né, mandavam os índios levar de um lugar para o outro essa erva. E eles tinham um meio que construíram com couro da vaca, do boi, que se chamava surrões, os surrões do mate. Então eu tenho aqui o desenho, só um pouquinho, vou mostrar para vocês, rapidinho, do surrão do mate. Que era uma coisa assim, ó, gente. Aqui ficava esse grande saco, assim, de couro, né? E o índio carregando, o escravo, né? Carregando quilômetros. Dizem os autores que muitos morriam no meio dessa trajetória, porque era muito peso, era 50, 60 quilos de erva, mais ou menos. Alex, não, acho que podemos comentar também já da apropriação dos espanhóis, não é? Porque é nesse momento, aí tens que virar o vídeo de novo, é nesse momento também que os artefatos do chimarrão começam a sofrer alguma modificação, não é? Exatamente. É a primeira, digamos assim, transformação, onde se acrescenta uma nova função simbólica, porque quando os espanhóis que já estão extraindo prata e ouro ali do norte, né, da Bolívia, do Peru, então existe uma artesania muito rica, né, de prata e ouro, e isso acaba sendo também incorporado nos artefatos do chimarrão. Nos artefatos do chimarrão. E, mais ou menos... Desculpa. Fala. Não, e isso torna-se, então, já o que podia ser o taquapi e a cuia original ter uma certa personalização, não é? Porque os índios personalizavam esses objetos, passa agora a ser objetos que demonstram a riqueza e o poder. Não é? Então, uma cuia, uma bomba muito ricas, muito ornadas, não é? Passam a demonstrar, então, né, um valor diferente, associa-se uma nova função simbólica, né, digamos assim. Sim. E completando um pouquinho a tua fala, nesse período, já bem mais para cá, 1820, por aí, passa um botânico por todo o Brasil, aqui no sul, principalmente o Saint-Hilaire, né, que dizem alguns autores que é o criador do nome botânico da erva, que é Ilex paraguariensis. Certo? Pois isso é nome de música, né? Isso é nome de música do Humberto Gessinger. Aliás, tem várias músicas, vocês que estão assistindo se lembrarem, né, nós temos essa do Humberto Gessinger, a Ilex, né, tem Exaltação só para fazer uma parte do Ney Lisboa, e a própria Chimarrão, que é do João da Cunha Vargas, né, que o Vitor Ramil musicou, né? Só para fazer essa parte, desculpa, que eu acho bacana comentar que está na música também. Perfeito, perfeito. Eu acho a melodia que o Vitor fez da música do Cunha Vargas ficou muito bonito. Sim. Também temos... também era importante mostrar que surge nessa época também como chimarrão, né? O chimarrão, ele vem do gado cimarrão. Cimarrão. O que é esse gado cimarrão? É o gado solto, o gado chucro, tá? Então, tu tem um cachorro cimarrão, tu tem um cavalo cimarrão, e tu tem o homem cimarrão, que é o gaúcho. O gaúcho é esse gaudério que não tem parada, não tem... Ia para o Uruguai, pegava gado de lá, trazia para cá, daqui levava para lá, e essa coisa assim, esse gaudério, que é esse gaúcho campeiro mesmo. Que também eu acho que eu tenho um desenho aqui. Vai falando aí, Rafa. É bacana, Alex, porque eu, uma vez, ouvindo falar o professor Gilberto Cunha,
ele comentou, falando sobre o chimarrão, que, na verdade, né, no início da criação de gado aqui, quando ainda não haviam grades e arames farpados, né, haviam essas idas, né, para buscar o gado, mas o que valia mesmo era o couro e a graxa. A carne veio num segundo momento. Né? Mas quando a carne começa a ser comercializada, começa a ser feito o churrasco, não é? Diz que acontece um balanço muito interessante, porque a carne vermelha do gado é uma carne muito pesada, não é? E o chimarrão, com todas as propriedades, além de energético, é um excelente digestivo, né? Então, ele comenta que houve esse casamento muito bacana entre o churrasco e o chimarrão, né? Entre esses dois até aí. Hoje, né, Rafa? Até hoje, né? Tu come aquele costelão e depois toma um balde de chimarrão para coisa, né, ficar... Mas aí, seguindo na questão dos colonizadores, nós começamos também na cidade, começam a nascer as cidades, né, do Rio Grande do Sul, e muitas regiões formadas por italianos, portugueses, alemães, franceses, né, e dessa turma toda de estrangeiros que vieram para cá, colonos, né, também eram importantes, que muitos sabiam fazer essa artesania, né, traziam de Portugal, da França. Então, o as índio... próprias cuias de cerâmica que começam a aparecer, não é? Muitas delas importadas da Europa, não é? Com motivos europeus. Sim. Tu vê que o índio, ele, falando do simbólico, né? Cada índio tinha, imagino eu, sua cuia com desenho próprio, né? Então fazia pirografia nas coisas, e a gente segue fazendo, né? A minha cuia é de tal jeito, a tua cuia é de outro jeito, né? Sim, sim. E a personalização, né? Apesar da industrialização que ocorre, ou semi-industrialização, acaba sempre voltando para o que é pessoal, né? Para a personalização, para a demonstração da sua identidade, né? E é um dos objetos que mais acontece, que eu percebo que acontece isso, né? Em que as pessoas, aqueles equipamentos demonstram sua personalidade, assim. Né? Sim. Só queria te perguntar como é que estamos de tempo. Estamos com 27 minutos. Um pouquinho mais, talvez. Eu queria só um comentáriozinho sobre essa questão dos alemães, portugueses, italianos, que eles já nessa época carregavam as ervas, começa a parte capitalista da erva, né? Começam a mandar erva para cá, para lá, vender do Rio Grande do Sul para a Argentina, né? Misiones é um grande centro de produção de erva, Misiones na Argentina, e aí naquela época já surgiam também os barris, né? Sim. Barris, que aí já tem o selo esse, aí que tu pode explicar até melhor isso do que eu. Isso cria-se, de certa forma, uma tipologia, não é, de rótulos de embalagem que a gente percebe até hoje, não é, nas embalagens de erva mate. Existe uma linguagem muito própria dessas embalagens, não é? Ou mostrando com cores do Rio Grande do Sul, ou mostrando verde, ou mostrando coisas mais tradicionais, não é? Mostrando a folha. Então, a partir desses rótulos dos barris, né, que se origina, então, a tipologia das embalagens do chimarrão, não é? Do chimarrão. Sim. Bom, sim. E Alex, eu acho que podemos seguir um pouco adiante, não é? Só fazendo a ligação um pouquinho na questão do tempo, né, de como acontece, sim. Por muito tempo os equipamentos do chimarrão permanecem, de certa forma, semelhantes, não é? O artefato, a cuia de porongo, a bomba, ou a cuia de alumínio, ou a cuia de louça, né? Eles vão permanecer por um bom tempo da mesma forma, não é? Da mesma forma. E também com a chaleira, com a cambona, não é? Sempre para aquecer ali o fogo, os elementos se mantêm por muito tempo, né? E mais agora nos últimos anos, talvez 50, 60 anos, né, é que começa talvez a haver essa revolução ou evolução
dos artefatos do chimarrão. E aí eu não sei se tu queres, passamos para a parte, para mostrar os artefatos aí, as cuias, A as gente bombas. poderia entrar nos avios do chimarrão, os artefatos do chimarrão. Mas antes eu queria contar uma historinha, que é muito curiosa, dos índios. Os índios, como eu falei, coavam a erva com os dentes. Depois bolaram essa pecinha aqui. Depois disso, aparecia no meu desenho ali, eles fizeram um trançado de tira bem fininha, de cipó bem fininho. Inclusive, eu li, um autor diz que até colorido, que eles tinham aquelas cores que eles conseguiam das plantas, das coisas, fazia o trançadinho aqui para coar. Uma sofisticação tecnológica dos índios ainda, guaranis, que chega à parte final, né, dessa sofisticação da bomba, é que eles passam a usar crina de cavalo trançado aqui. Coava mais ainda. Sim. Tá? E a cuia, caiguá em Guarani, caá é erva, e é água, iguá é recipiente. Tá? Então, também tinha trabalhos de desenhos que a gente também diz, isso é meu, é desse jeito, eu adoro, eu gosto desta minha cuia aqui. Então, nas duas origens, né, eu chamo de arquétipos, que seguem até hoje, como tu estavas falando, muda a tecnologia, o material, mas continua sendo cuia e bomba, né? Sim, exatamente. Eu acho que a gente podia entrar, então, nas partes, né? Eu acho que as cuias e as bombas depois. Sim, a cuia, nós temos alguns tipos de cuia. Agora eu vou mostrar para vocês, não reparem, tá? Porque eu, com essa pesquisa, acabei virando um grande colecionador de cuia e bomba. Então eu tenho praticamente todos os tipos, assim. Vou mostrar para vocês a cuia gajeta, muito usada aqui no Uruguai. Ela é assim, porque o porongo é outro tipo de porongo, entende? Então ela tem essa forma na natureza em si. E aqui já vai aparecendo, me adiantando um pouquinho, um apetrecho que criaram, que é o tapador de cuia, né? Quando tem muito vento na praia, que a areia tá voando e entra no chimarrão, tem esse negócio aqui com um elástico. Aqui, ó. Não sei se vocês enxergam. Também comentando aquilo que o Rafa falou, tem um time que eu gosto muito, que está aqui, para vocês verem como a personalização através de epóxi, né, o pé de epóxi também, eles se conseguem toda essa ornamentação com um valor simbólico, né? Eu comprei essa cuia porque eu sou chavante. E ó, chavante, hein? Essa, então, é a gajeta, tá? É um tipo de cuia uruguaia, mas muito usada aqui no Rio Grande do Sul. Lá em Passo Fundo não se vê isso aqui, quase. E são os tamanhos de cuia também, né? No Uruguai e Argentina, a cuinha pequenininha, menorzinha, como essa que tu vais mostrar. Lá para o norte do estado já são aquelas cuias grandes, enormes, né? Eu tenho uma filha que mora na França, aí eu fui visitar a minha netinha e levei o equipamento, né? Como é que eu vou viver sem chimarrão? Impossível. Aí levei essa aqui, ó. Ela é assim, ó, ela é bem bonitinha. Levei essa aqui e levei um pacote de erva. Fiquei louco de medo que pensasse o que era aquilo, né? Me prendessem e tal, por causa da erva, mas não. E é como tu falaste, é um mate individual, ela é pequenininha, então não é para roda de chimarrão, assim, ela tem pouca volumetria aqui de água, de erva. Então essa aqui é chamada pera. A pera
Temos essa aqui que é a chamada teto de vaca, que tem um formato assim. Essa aqui também é do Uruguai, é de Punta del Diablo. Né? Temos a... Vai falando quando tu quiseres, tá, Rafa? Não, tranquilo, tranquilo. Temos a Coquinho, que é muito usada aqui em Pelotas, inclusive, mas a origem dela é Uruguai, que é outro tipo também de corte, Sim. E com os arremates todos, né? Aí já começam a aparecer os apetrechos todos, o pezinho de metal trabalhado, a borda de metal, Isso. não é? Para evitar que gaste a cuia em contato com a bomba. Porque a Coquinho em si, ela não para em pé sozinha. Aí eles criam esse bocal, né? Que às vezes é de prata. Aí é a hierarquia social do mate, né? Que a gente conversou aquele dia. Que nós estávamos falando, né? Se eu quero me exibir mais ou me exibir menos, entende? Então, aí isso aqui pode ser de prata, e aqui ela tem o pezinho, não cai. Eu acho ela muito bonitinha, assim. Então, eu comprei essa aqui lá no Uruguai. Temos a cuia torpedo, porque ela parece um torpedo. Ó, ela parece um torpedo. Sim, a cuia com couro, não é? Com o pezinho pronto para... Cuia com couro. Então, as funcionalidades, né, que você vai... Ela é uma coquinho, Rafa, que fazem assim com o couro, para ela não cair, ó, ela fica parada em pé assim. Entenderam? Olha a costura ali. Cria-se uma nova funcionalidade, não é? Para fazer com que a cuia fique de pé. Exatamente. Uma nova tecnologia, um novo material. Eu vou mostrar essa aqui, porque eu não tenho a chamada, como é que é o nome? Saco de touro. Sim. Porque é usado uma pele do gado aqui. Então, essa aqui tem um couro na volta, aí no original uma pele. Essa aqui é do Uruguai e ela é uma louça por dentro, ó. Ela não é porongo. Ela não é porongo, é louça mesmo. Mas então tem a saco de touro. Tem uma que é a campeã, talvez, de vendas e coisa, e tipo de uso, que é a pescoço. Essa aqui, sim, essa tu vai a Passo Fundo, vai ao Paraná, vai a Santa Catarina. Só eu acho que os uruguaios aí não usam muito, né? Não sei o que tu achas. Não, eu acho que não, eles são mais do matezinho pequenininho, né? Essa aqui já é bem maior, a quantidade de erva maior, e essa é, então, para roda de chimarrão é perfeito. Né? Exatamente. A forma e o tamanho também dão o sentido, não é? Ao forma de uso, ao coletivo, não é? A cuia que meu pai tomava no final era meio com essa forma, só ela era clara, ela era clarinha, ela era dessa cor, ó. Era clarinha assim. Hein, Alex, sem querer te interromper muito, mas vamos dando uma adiantada também. Apurar um pouquinho, senão ficamos sem tempo. Estou meio controlando aqui. Eu acho que podemos mostrar não sei se queres mostrar as bombas também, e já mostrar as novas tecnológicas high-tech, né? Vou mostrar rapidamente as bombas, tá? Tem a coco esférica, estão vendo que é uma bolinha? Que é muito usada ali no Uruguai. Tem a 1001 furos, que tem 2 pratos. Ó. Tem 1001 furos, Alex? 1001 furos, eu contei. Mas ela tem, tu contou? Capaz, cara. Ela tem 1001 furos. É o nome dela. Essa aqui é chamada colher, que os uruguaios inventaram para tirar a erva da cuia. Tá? Para facilitar. Né? Essa aqui é a mais parecida com o arquétipo. Ó. Vejam só. Essa é muito bacana. Ela é parecida com o tacoapi. E ela desmonta. Sai essa mola aqui para te limpar. Mas é inox, tá? Essa aqui também é de inox.
que desmonta aqui, ó. Entenderam? Para limpeza, Mais e uma tem esse funcionalidade. elemento, e tem Sim. esse elemento aqui que é para limpar por dentro. Quando nós fomos com o Júnior visitar, não é, várias lojas que vendiam artigos gauchescos, havia uma infinidade também de tipos de bombas, né? E com limpeza, Sim, sem limpeza, desmontado, completamente desmontável ou não, né? Com todo tipo de sim, decoração. Isso é de uma riqueza sim. bastante grande, assim, né? Uma coisa que a gente esqueceu de falar, Rafa, que era bom a gente falar, é das Partes, não é? As partes. partes, exato, exato, eu É. lembrei. Então, aqui, ó, nós temos aqui a ponteira, a haste, que tem essa dobradinha aqui para facilitar ergonomicamente o mate, né? Sim. Tem e o nome disso aqui, ó, é resfriador. Teoricamente é para resfriar, esfriar a água, né? Não Sim. sei se São as esfriamento vai. funcionalidades, sim, É. que E aqui então é o coador. é, Embaixo é o coador. é. O Tá? resfriador e eu penso que o bocal, não é? São duas grandes evoluções assim tecnológicas nesse apetrecho, porque acerta, né, a bomba a ergonomia da boca, não é? Então, que Sim, era diferente do taquapi e que o metal, né, a mudança de material do metal permitiu esse avanço, não é? Essa moldagem sim, sim. Concordo contigo. É isso aí. Tem o tipo de material, mas eu não tenho muita variação aqui. Tem esse aqui que é alpaca e prata. Ela até está escrito aqui, é uma prata 800 na base, muito antiga. Tem essa aqui que é bem comum, aqui tem mais para vender no supermercado nosso, essa aqui, essa aí, que é né? um latão cromado, né, entre aspas, é um cromado que sai, vai ficando amarelo, esse cromado a gente toma, a gente engole. E aqui é ouro, né, na ponta aqui, só que não, né? Só que Isso não, aqui é né? amarelinha, assim, para imitar ouro, mas não é ouro. E tem essa aqui essa aqui eu acho que é uma alpaca, assim, do Uruguai. Ela também começa a ficar amarelada aqui embaixo, ó. Uma alpaca, alguma coisa do tipo. Sim. E aí nós já chegamos nos Isso, vamos high-techs. nos high-techs, vamos aos Podemos high-techs, tocar né? ficha? E toca a Tá. ficha, vamos lá. Então, essas coisas eu brinquei com o Rafa de que eu daria o nome delas de high-tech. Essa primeira aqui é de madeira, chamada mirro. Não é com R, mas é mirro. É mirro. Também é premiada em design argentino. Tem essa cor na bomba. Essa aqui é de vidro, só que é forrada. Ela é vidro, ó. Uhum. Ela é de vidro forrada. Essa aqui é uma cerâmica crua, muito linda essa aqui. Eu nem uso para não estragar. Assim. Cerâmica, não é? É uma cerâmica bem bonita. Tem uma parte aqui de inox, ó. E essa bomba também trabalhada aqui, ó. Parece uma coisa de índio, ó. Uhum. Uma estética indígena. A famosa plástico duro, que me fez pesquisar isso, tá? Essa aqui é muito interessante, rapidinho, ó. A gente bota a bomba aqui, bota a erva, toma o chimarrão, depois faz assim. Já tem um Já retirador de tira erva. toda a erva. Retirador de erva automático. Essa aqui é uma porcelana. Sim, essa é linda também, não é? Ela é muito linda, ela tem um couro na volta. E aqui ela copia um pouquinho o taquapi, ó. Sim, sim. Com os furos, com os rasgos, não é? Rasguinhos, né? Não, Temos essa aqui que é de alumínio alumínio. pintado, né? Estão vendo, ó? Temos a mais high-tech de todas, que é essa de silicone, ganhadora de prêmio também de design. Isso aqui engata aqui, ó. Tu tiras, ó. Engata de novo. Essa é com bolinha, ó. Redondinha.
E aí tu toma o mate e depois tu só aperta embaixo e sai toda a erva. Ela é toda sofisticada. Eu não gostei de um item me fez não gostar dela. Ela aquece muito a mão. Ah, sim, sim. Porque, Por isso, porque o porongo é um material fino. Sim, desculpa, o porongo tem essa vantagem também de ser um isolante térmico, não é? A gente segura sem esquentar Exatamente. muito. É isso mesmo. E depois... Essa aqui é boa. Essa aqui é boa porque ela é grossa. Ela não aquece, entende? Sim. Mas é uma borracha, um silicone, alguma coisa assim. E uma super high-tech também, que comprei há pouco, gastei razoavelmente aqui, que é a Stanley, que é de aço inox duplo, né? Quem me deu a dica disso aqui... Quem me deu a dica disso aqui foi o Antônio. Sim, sim. Ele me falou um dia na aula que existia essa aqui, e eu mandei buscar. Sim, sim. Essa aí é a nova cuia do espanhol, aquela que antigamente era toda ornamentada, não é? Para mostrar o poder. Essa é a nova cuia para fazer para se exibir, não é? Sim. Deixa eu só mostrar para eles o desenho daquela... começa a influenciar também no valor, não é? Associado a esse tipo de aí está cuia aqui, espanhola, não é? Aí está cuia espanhola. Toda de prata. Eu queria comprar uma, mas custa 10 mil reais. Eu digo, não vai dar. Não dá, né? Fica para outra. E aí, claro que aí depois tem os acessórios. Sim. Não, e eu lembro também, né, Alex, que tem aqueles mates, nós comentamos, eu nunca experimentei, acho que tu nunca experimentou na Argentina, que são os mates prontos, né? Não sei se alguém que está assistindo a live já experimentou aqueles mates prontos que se vendem na Argentina, descartáveis, não é? É uma coisa interessante. Há um tempo atrás havia também um recipiente, chamava mate, né? Era um pequeno recipiente com uma garrafa térmica, o êmbolo para colocar erva e a bombinha, né? Mas eu imagino que ficasse um gosto de plástico. Aí vai muito da pessoa também, né? Porque isso interfere muito no gosto, na experiência, né? Então, eu ainda sou adepto da cuia de porongo. Né? Então, ainda nos avios, como acessórios, tem agora essas jarras elétricas. Boa, Entramos na segunda... Tu liga na tomada e aqui tu tem uma regulagem de temperatura para o mate, está escrito ali mate, tá? E aqui a litragem. Não, é todo cheio de coisas. Uma coisa interessante, eu acho, comentar, Alex, é a questão da garrafa térmica, não é? A garrafa térmica, ela não foi um elemento criado para o chimarrão, não é? Ele foi criado, a garrafa térmica foi criada para armazenar a água e mantê-la quente. Mas essa térmica, não é? Ela permitiu que o chimarrão saísse da volta do fogo, onde precisava constantemente estar sendo aquecida a água, não é? E para que as pessoas pudessem, então, tomar mate na praça, tomar mate na praia, tomar mate no carro, né? Então, é a garrafa térmica que permite esse deslocamento para além da cozinha, para além do fogo, né? Para além do fogão. Eu acho interessante isso, né? Então, se vocês gostam de tomar mate na rua, né? Agradeçam ao inventor da garrafa térmica. Os avios outros avios vão se incorporando. Exatamente. Então temos essas... tem também pegador de erva Sim, para servir, não é? Aí começa uma miríade assim, de artefatos para comporem, não é? Eu tenho aqui, sempre muito ao gosto do freguês, né? Eu tenho aqui 2, 3 mateiras, não é? Com couro. Eu estava esperando aparecer o mateador daí. Tá aqui, ó, tá aqui, ó, a mateira de tecido, não é? Show. Vai de cada um, né? Querer alguma coisa mais tradicional, mais rústica, ou mais voltada, né, para o couro, né, para essa ideia do rústico, ou algo mais... Cadê tua cuia e tua bomba? Tá aqui, eu não estou tomando, mas está aqui, ó. A minha não é minha, da minha mãe, né, com o símbolo do Rio Grande do Sul, mas a bomba é minha. Muito bem.
Legal, legal. Bem, eu estava É, tomando antes, olha aqui, ó. muito bem. Estava tomando antes, ó. Muito Ali. bem. É, Parei agora porque era muita confusão lidar com tudo isso, né? Hein, Alex? Então eu acho, Diga. falamos um pouco da história, né? Mostramos esses artefatos e como a gente entende esse desenvolvimento, né? Desde a origem até essa semi-industrialização, industrialização, mistura com o manufaturado, o artefato manufaturado, né? Então, e a simbólica, a própria simbólica do ato, né? De se tomar o chimarrão. Então, eu acho que é Uhum. isso esse é o cerne do nosso trabalho, né? Que nós conseguimos desenvolver Sim. nesse trabalho. Né? E Tem eu não uma sei se tu queres palavra já que eu podemos... considero fundamental, a palavra transformação. Transformação, A exatamente, exatamente. transformação cultural, social Ressignificação, ressignificação, né? e ressignificação. São É, palavras que eu acho que estão no centro da nossa discussão, exatamente. desde a Taquapi até a bomba A mais mais high-tech como tecnológica. essa. É, Exato, uma exato. bomba assim, que hoje tem bomba colorida, tudo isso. É um universo, Mas, né? É um universo. mas os índios já sabiam de tudo, hein? Os índios já sabiam de tudo. Né? Muito bem. Alex, então eu Então, acho que nós podemos abrir para perguntas, né? Já temos algumas perguntas. Uh, talvez não dê tempo, só porque queria falar uma Instagram... coisinha Ah, assim. fala, vai, força. Não, não, é só para dizer que tem bem mais coisas do que nós falamos aqui no livro. Por favor, Ah, sim, depois, né? sim, fazer a O livro está propaganda, né? saindo, o livro está saindo, é. É. Vamos ver. Bom, então, Lá eu antes de que abrir para... Fala. Não, o que que tu estavas falando alguma Ah, coisa, eu te cortei. não, eu só quero, como forma de fechar, né, agradecer a presença de todos, agradecer ao Vini que está nos apoiando aqui. Não sei se vai dar tempo de responder todas as perguntas, mas eu reabro a live, né, e nós seguimos respondendo as perguntas. Tá? Então, a gente agradece a presença de todos, os comentários, agora vamos ver com o que o Vini vai nos passar, não é? E eu já queria deixar o convite para a próxima quinta-feira, a live do professor Antônio Porto Júnior, com o professor Marcos Boa, Beccari, né, sobre aquarela design, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Não é? Então, muito obrigado e não perco. eu vou começar aqui nas perguntas, ok? Vamos ver. Tá bem. Primeira pergunta geral. Quando sai o livro e onde será vendido? O livro, ele já foi para impressão, Foi no tá? prelo, né? E No ele prelo. vai, quem é pivô da coisa toda é a livraria Vanguarda, tá? E a Vanguarda vai ter um link direto com a Amazon, então ele vai estar, pode ser comprado pela Amazon ou na Vanguarda depois, quando estiver Uhum. pronto. Sim. E eu espero, estou lutando muito para que ele custe barato, porque ele vai ter aqui, ó, nas partes que são laranja, vai ter um Uhum. verniz, isso Sim. encarece um pouquinho, mas eu acho que vai numa base de uns 40, R$ 45 um livro, Sim. Sim. quando Veremos. pronto. Mas nós Veremos. avisamos. Talvez não dê para fazer um lançamento com essa questão da quarentena, não é? Mas manteremos o contato. Tá? Sim, sim. Bom, a Dainá, outra pergunta, aluna do bacharelado em design, perguntou: chimarrão em cuia de vidro, cerâmica, silicone, né? Fale um pouco sobre isso. E eu acho que a gente já falou um pouquinho, não é? Sobre Uhum. é muito de cada um, não é? É muito de cada um, o gosto, né? Mas são formas. E a live vai acabar daqui a 15 segundos, pessoal. Eu vou encerrar aqui e reinicio novamente, tá bem? E aí nós respondemos. Vamos ver, adicionar novamente o Alex.
Hein, Vamos Rafa? bem. Agora tu tá craque. Então, o Alex acho que está comentando. Ah, o Júnior está comentando a minha camiseta, eu falei um pouco antes. Né? Essa Ah, que camiseta legal. do IDARG, do projeto Identidade Argentina, do Hernan Berdichevsky e do Gustavo, esqueci o sobrenome, Scherer, não me engano. Mas é um projeto Sim, já de alguns anos, né, que está muito relacionado, muito dos pictogramas que eles criaram para a identidade argentina, sim. tem a ver com Sim. conosco, né, com essa região platina. Bom, Mostra mais aí, mostra mais. camisa? Isso. Aí. De fazerem É uma pictogramas, cuiazinha. fizeram a, Isso aqui. a cuia e a bomba de verdade. Dá para comprar na loja deles É, a cuia e a bomba de verdade. é. Tu, estás, tu não estás aparecendo, Alex. Não estou aparecendo. O Está trancado. que Eu eu vou tentar faço? adicionar. E agora? Aí, Eu? agora ainda está rodando um pouquinho, mas as pessoas ouvem o Alex? Vocês ouvem o Alex? Eu Eu estou imagino que falando. está trancado. Alô? Alô? Eu acho que trancou, Alex. Vou sair de novo. Tá bem? Oi. Ah, Oi. então o pessoal está dizendo que está desfocado, mas conseguem te ouvir. Tá bem? Tá bem. Tá? Bom, vamos responder então a pergunta da Tainá, da Dainá, desculpa, né? O Dainá. que a gente acha de chimarrão, na cuia de vidro, cerâmica, silicone? A minha resposta é igual à tua, é de cada um. Eu, eu gosto de tomar muito no porongo, cru. Mas Sim, já tomei nessa aqui, é bem legal, de madeira, não pega gosto, não sim, atrapalha nada, é sim, bem tomável. Essa aqui também, porque ela é dura, não atrapalha, essa aqui já sim, não aconselho muito, porque ela é muito é, macia. sim, Essa aqui eu sim. estou tomando direto, cara, direto, porque ela não aquece nada a mão da gente Sim, sim, e é sim, muito higiênica, muito fácil de limpar e tal. Mas, sim, tá, se meu pai me visse tomando chimarrão numa cuia dessa, ele ia mexer comigo, né? Ô, sim, Alex, sim. É. que mate Eu é nunca esse? tomei em cuia de silicone, né, ou outras cuias. Eu não lembro. A minha cuia de preferência, né, a Mari perguntou também, é o porongo, não é? E o porongo, à medida que vai curtindo, né, fica mais com gosto do chimarrão. Então, para mim, é a melhor forma, a melhor experiência, né, de tomar o chimarrão. Né? Sim, Não sei se outras pessoas costumam tomar em cuias de silicone. Eu não sei dizer, Dainá, se fica o gosto, não é? Ou fica, não sei se as pessoas que estão participando já experimentaram, né? Da minha experiência do porongo, mas eu sei que há pessoas que tomam e gostam, né? Da cerâmica muito, né? Da cuia de metal muito também, né? Aquela toda sim. de alumínio. Eu acho que essa é a nossa experiência, Como né? é que eu faço? Desculpa, Rafa, como é que eu faço? O Oi. pessoal está dizendo que não estão me vendo. Não Tá, eu estão vou me tentar de vendo. novo então, Alex. Vamos tentar de Tá. novo.
Desculpem, pessoal, esse monte de interrupções, mas a tecnologia não está nos ajudando hoje. E aí? E aí, Alex? Apareceu? Só o teu áudio, não é só o teu áudio. Que A tua droga! imagem. É, é. Não sei por quê. Mas eu penso que o áudio ficou bom, não é? Não, eu te ouço bem. Não Tá. sei se tu me ouve bem. Acho que as pessoas ouvem bem também. Eu acho que nós podemos tentar, mesmo com o vídeo, se tu não te importares, mesmo com o vídeo trancado, responder as Continuar. perguntas. Pode Tu te ser, pode importa? ser. Toca a Ser? ficha. Não, pode ser, pode ser. Então tá, tudo bem para vocês, pessoal? Nós vamos seguir com o Alex, assim, meio trancado, só com o áudio dele. Bom, o professor Renan, ex-professor do curso, né, perguntou assim, vocês podem explicar a diferença de vernacular e revivalismo? Né, sinto que as pessoas confundem bastante. Né, eu acho que eu posso começar respondendo essa, Alex? Pode, claro. Bom, Renan, então, assim, da forma que eu percebo, né, o revivalismo, vamos ver se estamos falando da mesma coisa, né, tem a ver com uma apropriação, né, ou uma recuperação de movimentos antigos ou de expressões culturais que já não existem mais, não é? Ou que já saíram em desuso. E aí eu dou exemplo muito na arquitetura, como o neoclássico, o neogótico, né? Me parece que esse é o revivalismo, que pode ser uma coisa interessante, mas também pode ter uma questão de forçar uma coisa do passado, assim, né, sem muito sentido, simplesmente por ser do passado, né, ou por uma falta de tentar perceber, assim, que acontece agora, ou mesmo por uma negação, né, do que acontece no momento, e tentar, então, reviver essas coisas do passado, né, reviver os elementos do passado, copiando ou integrando, não é? Muito no que acontece na arquitetura aqui de Pelotas com o eclético, né? As pessoas vão pegando elementos e misturando colunas renascentistas, né? Com elementos de outros elementos, de outras épocas. Então, penso que isso é o revivalismo, não é? Essa cópia, digamos assim, do passado, sem uma deglutição, assim, né? Sem perceber, assim, tentar transformar isso em algo da região particular, não é? E o design vernacular, eu chamo de design vernacular, mas eu também pode se considerar assim, design baseado no vernáculo, né? Ou design baseado no popular, né? Que tem a ver, o vernáculo, ele tem justamente a ver com aquilo que não é da, da, da do oficial, né? Não faz parte da produção oficial, acadêmica, não é? Ou das classes mais altas, tem justamente a ver com uma produção popular, não é? Ligada ao território, com técnicas locais, materiais locais, não é? E que vão se transformando, né? À medida em que são necessárias essas transformações. E a forma vem, né, como uma sequência disso. Né? Não se pensa na forma. Né? Se tem um objeto e a forma vem por consequência. Né? E o design se apropria muitas vezes disso. Né? Nós, como designers, tentamos para alcançar um determinado grupo, alcançar, né, um determinado público, né, tentar pegar esses elementos, né, incorporar esses elementos ou fazer uma releitura desses elementos do design vernacular, né, da produção vernacular, vamos chamar assim, para a produção. Tá? Alex. Eu acho que o revival está aí. Eu, por exemplo, estou com toca-discos e caixas de som como era há 40 anos atrás, 30 anos atrás. E o que acontece? Os discos, os encartes, uma qualidade estupenda hoje.
Tudo Sim. igual a antes, tudo Sim. como era antes, mas melhor resolvido. Então, eu acho que o chimarrão é isso também. A cuia, a cuia caiguá, que é essa aqui, ela não diferencia em muito de quase todas as cuias pós-modernas que tem aqui, mas vai diferenciar no material, né? Uhum. Eu acho Sim. que quase tudo é parecido com, com o que os índios já faziam. Para mim, as mais, vamos dizer assim, que tentaram alguma coisa nova é esta aqui, Sim. Nós né? não estamos E conseguindo ver. tentam É. essa aqui também, falando em design, né? Sim, sim. Ela muda muita coisa aqui, ela continua a cuia, mas ela é uma tentativa interessante, assim, de pensar o design da cuia de novo. E essa aqui, de madeira, que eu achei muito bacana também, a, o design dela, né? Uhum. Então, as outras eu já acho mais parecidas mesmo com a cuia do índio. Sim. Mas também tem aquela, né? Tem gente que continua gostando de tomar numa cuia assim, ó. E Uhum. não tá com a... É, não dá. Uhum. Tem de tudo, existe de Sim. tudo, né? Então, É. é isso que eu acho do revival, que ele está sempre aí, modificando ou não as Sim. coisas, né? Sim. Eu acho É que tem... bacana. É bacana lembrar, assim, esse termo design vernacular, ou mesmo arquitetura vernacular, é um termo bastante novo. Pois a Mari está dizendo que não conseguimos ver o Alex, a gente não sabe o que está acontecendo, Mari. Quem sabe eu traio de novo. Não, pois é, só vamos encerrar aqui, só para eu dar Tá. uma explicaçãozinha sobre vernacular. De nada, Renan. O, o, o design vernacular, né, ou a arquitetura vernacular, tem uma boa referência no Papanek. Né? Então, é aquela Sim, arquitetura que vem sendo construída e desenvolvida a partir dos elementos mais locais, não é? Com técnicas locais e respeitando as condições do ambiente. Né? Então, a arquitetura vernacular vai por aí. O design vernacular, esse termo surge, não é? Muito junto lá dos anos 60, 70, quando começam os designers querem romper, né, com aquela herança da Bauhaus, com a herança do modernismo, e começam a incorporar nos seus projetos, né, elementos do cotidiano. Né? Então, aí eu penso que começa a produção do design vernacular. É quando os designers apropriam-se dessa linguagem do cotidiano, né, que não precisa ser necessariamente antiga, mas, mas pode ser incorporado, não é, pelos designers como uma forma de fazer referência para determinados grupos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Alex, queres tentar novamente? eu vou tentar. Eu vou te tirar de novo, vamos ver. Sim. Tá. E aí as pessoas saem e não voltam. Pois é. Tem pessoas. Pessoal, vou aproveitando, o Alex está entrando, eu vou recomendar para vocês, então, ó, esse é para ser uma live leve, sem muitos textos, mas eu recomendo esse livro aqui para vocês, quem quiser saber um pouco sobre vernacular e os conceitos do vernacular, não é? É a tipografia vernacular urbana da Fátima Finizola, é ela que trata um pouco desses conceitos aqui no Brasil. Eu não sei se é o caso de nós continuarmos com as perguntas, pessoal. Há mais algumas perguntas aqui, mas nós estamos com dificuldade com o Alex, não é? O que é uma pena, porque seria muito bacana continuar as perguntas. Tipografia vernacular urbana, isso aí, vamos ver.
Outro livro bacana também, que fala sobre o que eu comentei sobre esse movimento do pós-modernismo no design, né, mostrando o livro aqui, o Mixing Messages, da Ellen Lupton. Né, ela traça o começo dessa apropriação do cotidiano, né, pelos designers. O Alex, está complicado, né, para Alô, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Não tenho ideia, eu realmente não tenho ideia. Tá. Pois pena, é. Né? Pois é, uma pena. Quem sabe assim, então, Alex, já que nós estamos com um problema, quem sabe a gente encerra a live agora, não é? Ficaram algumas perguntas, nós podemos responder para essas pessoas particularmente, se vocês não se importarem. Eu acho que fica melhor, senão nós vamos ficar aqui tentando sem conseguir. Pode ser, Alex? Bem? Pode ser. Tá, pode joia. ser, sim. Então tá. Então tá. Uma boa noite para todos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos pela participação. E quem quiser mandar mais comentários, perguntas, pode acessar o meu Instagram ou o Instagram lá do Alex. Obrigado mais uma vez à Coordenadoria de Design pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Um beijo a todos e todas.